Saúdo aos amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia, professor Fábio Falcão, do IEBRAIM. Estamos dando início à nossa segunda aula do nosso curso do Momento Teológico, com o tema O Real Sentido de Congregar. Algumas pessoas têm a dificuldade de entender sobre o que é congregar, mas nós vamos hoje ter um entendimento melhor de como funciona isso. Estarei saindo agora da vossa presença e dando início ao nosso vídeo com o assunto: o que é o real sentido de congregar? Nós temos que entender que nós temos um princípio, um início. E este princípio, o início, começa nas nossas primeiras congregações. Podemos destacar três sentidos: o sentido biológico, o sentido social e o sentido espiritual. Biologicamente, existem várias formas de congregação. O ser humano ele começa a congregar desde a sua concepção, quando as sementes começam a entrar em contato umas com as outras. Sem a congregação entre as sementes, ou seja, a semente do homem com a semente da mulher, não existe congregação. Precisamos unir. Congregar é se juntar, é unir. Desde a nossa origem, nós congregamos. Durante o nosso desenvolvimento, nós congregamos. E temos a nossa primeira congregação quando nascemos, que é com os nossos pais. Esses pais vão congregar por um bom pedaço da vida, até que nós tenhamos condições de congregar com outros irmãos e irmãs. Socialmente, a primeira congregação que o ser humano participa é a congregação da família. Depois das suas famílias, eles vão se congregar com os seus parentes. Temos que entender que família é diferente de parentes. Depois com os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, as pessoas que circunvizinham com a gente, aqueles que realmente têm uma participação ou outra na nossa vida. Nós também congregamos com os vizinhos. E em um determinado momento na nossa escola, que é um dos grandes passos que nós temos dentro da sociedade. Mas também temos que ter consciência que espiritualmente nós iremos congregar com dois grupos, que é a família e a igreja. Em um dado momento possa ser que a igreja se confunda com a família, pois a igreja também faz parte da nossa família, sendo que de forma espiritual. Nossa primeira congregação biológica, por meio da nossa semente, nós podemos ter alguns desdobramentos e entendimentos que acontecem em alguns textos que refletem a nossa real condição, nossa real competência. Por exemplo, em Gênesis 1:28, Deus abençoou o ser humano e disse: sejai férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Nesse ato, Deus, na primeira família que existiu, ele disse: vai e utiliza as tuas sementes, começa a tua congregação, começa a produzir povo para que vos possa congregar. De mesmo fato, ainda em Gênesis, um tempo depois, nós vemos Noé e sua família, que após o dilúvio, Deus novamente diz: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Por que Deus ordenou tanto a Adão quanto a Noé? Porque há uma necessidade real dos seres humanos
viverem em congregação. Da mesma forma aconteceu com Abraão em Gênesis 15:5. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Porque Abraão iria, por meio da sua semente, criar uma multidão. E esta multidão de povos, línguas, nações, elas teriam que um momento ou outro congregarem entre si. Esse é o princípio desde o início da palavra, desde o início do mundo, desde o início da criação. Para Abraão também foi dito: deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Em Gênesis 22, 17 e 18, Deus diz que, pela semente de Abraão, grande seria o povo de muitas línguas e muitas nações, e este povo subjugaria os inimigos. Mas não necessariamente só os inimigos de carne e osso, também os principados e potestades, porque, ao congregarmos, nós temos poder tanto no mundo físico, ajudando uns aos outros, como no mundo espiritual, batalhando uns pelos outros, orando uns pelos outros. E desta forma, Deus mostra por meio da semente do homem que devemos congregar. Nas congregações com relação à nossa origem, Deus também nos fala: eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de que um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Salmos 127, do 3 ao 5. Por meio da nossa origem, por meio do nascimento e desenvolvimento de novos filhos, nós criamos a possibilidade da congregação existir. Assim como também no segundo texto, que diz exatamente assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus, desde a origem do mundo, desde a nossa origem, antes de nós sermos formados, Ele já nos preparou para congregar. A pele congrega com a carne congrega com os outros tecidos, os outros órgãos. A carne congrega com os ossos com os tendões com os nervos. Então, até o nosso corpo, para que ele haja e funcione de forma eficaz e boa, precisa que os órgãos estejam congregando bem entre si. Se houver algum distúrbio entre a congregação destes tecidos, haverá problemas. E isso nós chamamos de doença. O corpo tem que congregar bem. A pele tem que congregar bem. Ou seja, até as nossas partículas nos ensinam que algo que está fora do esquadro divino está fora do seu real entendimento.
No texto de Jó, capítulo 10, verso 11, diz: de pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me ligastes. O corpo, ele congrega entre si. Tanto o corpo físico, o corpo humano, ele precisa estar em verdadeira união, em verdadeiro consenso. De mesma forma é o corpo da igreja, o corpo espiritual. Os irmãos têm que viver em comunhão, têm que congregar em união. Então, se os nervos se ligam aos ossos, de mesma forma os diáconos devem se ligar aos presbíteros, os evangelistas aos pastores, os pastores às missionárias, as missionárias aos irmãos, e por aí vai. Os irmãos com suas esposas, as suas esposas com seus filhos. Temos que viver unidos, ligados, vestidos, como a carne veste os ossos, como os nervos ligam-se aos ossos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Nós temos que entender que mesmo biologicamente falando, a mulher, ela provém o seu ventre para gerar filhos. Mas sem a semente do homem, esse filho não se forma. Da mesma forma que o homem nasce da mulher, a mulher precisa do homem para gerar nova vida. Pois nas coisas de Deus tudo são unidos, perfeitos e bem encaixados. 1 Coríntios 11, do 11 ao 12. Mas temos que ver que a nossa congregação, ela segue desde a nossa origem, perpassando pelo nosso desenvolvimento embrionário e chegando ao desenvolvimento pessoal, ou seja, o crescimento. Uma congregação, ela só cresce se tiver ligação. De acordo com a palavra de Deus, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Nós temos que, durante o desenvolvimento de nossos filhos, sejam estes biológicos, sentimentais, ou seja, aqueles adotivos, ou até mesmo os nossos filhos espirituais, aqueles que nós resgatamos do mundo e estamos dando os primeiros rudimentos da palavra de Deus, nós temos que ensiná-los, certo? Para que esteja em seu coração os ensinamentos da palavra de Deus. E eles guardarão isso no levantar, no ir, no vir, e ensinará a outros, e levará a outros, e falará a outros. Então nós temos que reforçar essa congregação no desenvolvimento dos nossos filhos. Assim como aconteceu com Samuel. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável, tanto para com o Senhor, como também para com os homens. 1 Samuel 2,26. Porque Samuel ia crescendo e tornava-se agradável a Deus e aos homens? Porque ele era ensinado pela sua mãe, pelo seu pai e pelos sacerdotes como ele deveria portar-se, como ele deveria se desenvolver. Então, biologicamente, o ser humano ele vai se desenvolver se não tiver nenhum problema ou acidente de percurso. Porém, este desenvolvimento tem que ser acompanhado tanto do corpo, quanto da mente, quanto do espírito. E a única forma que este desenvolvimento seja perfeito perante os homens, mas também perante Deus, é lastreando-se na palavra do Senhor Jesus. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
o temor, o respeito a Deus, como é dito no Salmo 128, 3 e 4, ele nos confronta a observarmos o desenvolvimento da nossa família. O homem como cabeça da casa, semelhante a Cristo como a cabeça da igreja, precisa demonstrar frutos. E seus frutos é pelo ensinamento da palavra, que não basta só apenas a sua esposa e deixar que ela trabalhe isso. Você como pai, provedor, também tem que prover o conhecimento aos seus filhos, para que eles cresçam e produzam o azeite. Tem uma passagem que eu não vou me lembrar agora exatamente onde ela está, mas diz que tenha 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes levaram azeite. O que é o azeite, se não a sua vida congregacional com o povo e com Cristo? Nós temos que congregar. Esse azeite é justamente o que? As nossas obras. Não obras para mostrar a homens, não obras para cobrarmos a Deus, mas como um respeito, uma retribuição do que nós sentimos para com Cristo. Em Provérbios 22:6 diz assim: educa a tua criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma criança em desenvolvimento, bem instruída nas palavras e rudimentos da fé cristã, ela vai desenvolver, e lá na frente, até mesmo se porventura desviar, ela saberá voltar. Porque, de certo modo, ela não se desviará totalmente dos caminhos de Deus. Ela sempre terá o temor de Deus. Ela sempre buscará a Deus. Assim como Isaías 54:13, que diz assim: e todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Nós só temos paz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como fazemos para buscar essa presença? Congregando com Cristo e com a igreja. A noiva faz parte do desenvolvimento do ser humano. E esse desenvolvimento ele é tanto físico quanto espiritual. Não é à toa que Jesus, o próprio Jesus, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. O próprio Cristo foi congregar, foi ser ensinado, tanto pela sua família, pelos seus pais, quanto pelos sacerdotes. Existe uma passagem que demonstra que Jesus estava no templo e os sacerdotes arguíam o Cristo, ainda criança, e se admiravam com sua sabedoria. Por quê? Porque veio somente de Deus? Veio somente do Pai? Não, meus irmãos. Os seus pais, José e Maria, os seus pais terrenos, ensinavam a ele sobre a lei. E ele foi crescendo e se desenvolvendo. Então, no desenvolvimento do cristão, precisamos trabalhar a Bíblia. Enquanto ele biologicamente cresce, nós temos que moralmente crescer também, junto com eles. Jesus, porém, disse em Mateus 19:14: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, naquele momento que as crianças se aproximaram, os seus apóstolos tentaram tirar as crianças, mas ele estava ensinando ao povo e ele advertiu: não deixe as crianças também, porque é deles o reino de Deus. Então nós temos que ter a consciência de educarmos da menor estatura. Um mês já começar a cantar louvores, falar versículos bíblicos. Ah, mas a criança não entende, mas a gente já começa a praticar. Então, quando ela começar a entender, ela já estará familiarizada. E o seu desenvolvimento perante Deus será pleno.
E uma das principais congregações que nós temos que ter em mente é a congregação entre a família, entre os filhos e seus pais. Como diz em Gênesis, e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Gênesis 4, 1 e 2. Essa passagem diz que, mesmo crescidos, Caim e Abel viveram com seus pais. Caim era trabalhador da terra, ele era plantador, ele era agricultor, enquanto Abel era criador de animais, pastor de ovelhas. Assim como também acontece em Gênesis 21, 5 a 8. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois dei filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Nós conhecemos a história de Abraão e Isaque. Abraão amava muito seu filho, e seu filho amava e confiava em seu pai. Mas esse amor e confiança se desenvolveu da seguinte forma: o pai e a mãe amavam e ensinavam seu filho, e seu filho amava e aprendia com seus pais. De mesma forma, em 1 Samuel 2, 18 e 19 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Nessa passagem, Ana, que é a mãe de Samuel, ela todo ano levava uma roupa para o seu filho, porque o seu filho foi entregue desde pequeno aos cuidados dos sacerdotes, para que ele aprendesse os rudimentos da palavra. Porém, ela não deixava o filho lá abandonado, ela não entregou e foi-se. Todos os anos ela costurava uma roupa cada vez maior, para que seu filho sempre estivesse vestido de uma estola de linho, e lhe trazia toda vez que ela ia fazer os sacrifícios anuais. Então nós vemos que na história de Ana e Eucana, os pais de Samuel iam até o seu filho. A presença dos pais é importante, é a primeira congregação da criança, é uma das principais congregações. Como é que eu posso amar um estranho se eu não aprendi com meus pais o amor? É uma pergunta a ser levantada. Em Lucas 2, 41 e 42 diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E quem eram esses pais? O pai e a mãe terrena de Jesus Cristo. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Qual era essa festa? A Páscoa. Então todos os anos, Jesus, Maria e José subiam a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Os pais ensinavam os rudimentos da sua fé, uma festa importante para os judeus, a Páscoa. Então nós temos que ter consciência que o papel do pai e da mãe não é só pagar conta, não é só comprar roupa e comida, não é pagar a escola, mas é participar e levar os seus filhos a participar das coisas de Deus. E em Efésios 6, 2 e 3 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É importante um cristão também honrar seu pai e sua mãe. E como se honra seu pai e sua mãe? Participando das atividades
que lhes confere. As atividades eclesiásticas faz parte da honra. Então, seu pai é cristão, sua mãe é cristã, participe com eles, congregue com eles. Ah, mas eu já sou adulto. Mas é importante. Eles deixaram de ser sua família para ser seus parentes, mas não perderam o seu grau de importância. Mas na sociedade, como funciona a família, os parentes e os vizinhos? Nós temos que entender que família é diferente de parentes e vizinhos. O que é uma família? É aquele núcleo principal, é aquele núcleo que convive com você. Se você é jovem e não casou, sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos que vivem na mesma casa que você. A partir do momento que você se casa, seu pai, sua mãe e seus irmãos se tornam parentes. Na Bíblia diz em Gênesis 2, 24, que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Também acontece em Gênesis 2, 5, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mas as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Mesmo Ló, já sendo um homem, ele tinha em Abraão, que era seu tio, como uma espécie de pai. Então ele foi com seu tio Abraão como uma espécie de filho. E isso consiste em uma família. Sendo que nós veremos durante o decorrer da história, no mesmo capítulo, que houveram problemas entre Abraão e Ló, por meio de seus pastores. Então, é um dos indicativos de que é necessário que a família permaneça, mas os parentes, em partes, se afastem, para que eles possam desenvolver a sua vida. Em Lucas 8, 19 e 20, nós vemos que e foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos. De quem? De Jesus Cristo. Porém não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora a tua família, e querem ver-te. Os irmãos e a mãe de Jesus Cristo eram sua família. Sei que se formos continuar nos versículos adiante, nós veremos que Cristo diz que a família dele é aquela que se reúne com ele. É aquela que congrega com ele. De fato, é uma verdade. Nós temos a família de sangue e a família espiritual. Numa congregação, os irmãos que congregam numa mesma instituição são irmãos entre si. Não é à toa que nós damos a paz do Senhor ao irmão ou à irmã, porque nós consideramos aqueles irmãos família espiritual. Mas com relação a parentes e vizinhos, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em Gênesis 12, 1, nós vemos que Abraão, no caso, que até então ele não tinha sido abençoado, ele vivia com o pai, com a família, com a parentela. Sendo que ele já tinha tomado uma esposa, que era Sarai. E mais para frente nós vemos que ela é abençoada e muda o seu nome para Sara. Mas ao sair da parentela, ele leva o seu sobrinho. E nós vamos ver que em Gênesis 13, 8 ao 9, na parte A do versículo 9, tem escrito assim, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, não irmãos fisicamente, biologicamente, mas irmãos em união, em Deus, em Cristo Jesus. Não está toda a terra diante de ti,
precisamos nos separar. Mesmo eles tendo um carinho, um respeito entre eles, eles viram que a convivência não estava mais harmoniosa. Então, precisava Ló escolher um local, e até Abraão diz na continuação do verso 9 e 10, que Abraão deixaria Ló escolher. Se Ló escolhesse a parte direita, Abraão escolheria a esquerda. Se Ló escolhesse a esquerda, Abraão ficaria com a direita. Então, nós vemos que irmãos, eles mesmo tendo algum tipo de prejuízo, de prejudicar, vamos dizer assim, numa questão de escolha, o irmão verdadeiro, o irmão que congrega, o irmão que vive em união, o que é que ele vai fazer? Ele vai aceitar a divisória sem criar contendas. Para evitar danos maiores, eles se afastam se for necessário. Em Lucas 1, 57 e 58, nós lemos: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Poderíamos dizer que os parentes são família, mas por que a Bíblia coloca parentes? Porque a família só era nossa querida Isabel, mãe de João Batista, o rebento que iria nascer naquele momento, e Zacarias. Zacarias e Isabel eram um casal de velhos, não tinham filhos antes de João Batista. Então, a família de Isabel era Zacarias, e é Zacarias e Isabel, até que se fez João Batista, um filho. Os parentes e vizinhos ao redor se alegraram porque viram que uma mulher velha iria dar à luz a um rebento, a um homem que teria uma grande importância para o reino de Deus, pois ele iria fazer muitos congregarem em nome de Deus. Mas nós temos também o convívio na escola, nas instituições de ensino. E nós temos que levar essa figura à Bíblia, que muitas leis, muitos tratados estão querendo retirar a Bíblia da escola, retirar a Bíblia da vida do ser humano, retirar o entendimento bíblico. E isso é um risco imenso, pois nós precisamos nos desenvolver socialmente também por meio da Bíblia, por meio do estudo, por meio do desenvolvimento psicológico em cima das coisas de Deus. A Bíblia, ela é bem clara, a Bíblia, ela é útil. Muitas das coisas que a sociedade ocidental tem hoje, como por exemplo, o direito de ir e vir, a propriedade privada, entre outras coisas, até mesmo o Estado laico surgiu da Bíblia, surgiu do entendimento de homens que regeram o mundo em seu tempo e que viram que as coisas da Bíblia são importantes para nós. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, aceitando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Nós temos que congregar com Deus em todos os nossos momentos. Nós temos que ter a capacidade de aprender cada vez mais sobre as coisas de Deus. É importante para nós. A sociedade necessita ter o conhecimento das coisas de Deus. E só há uma forma da sociedade atual ter acesso a isso: é congregando, é vivendo em união, é um ensinando ao outro, é um levando ao outro, é um guardando e meditando sobre a Bíblia e levando para o outro que não tem meditado nem conhecido.
Em Josué 1:8 diz assim: não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós precisamos congregar, precisamos aprender, precisamos viver dia e noite estudando a palavra de Deus, estudando, lendo, pesquisando, abrindo a Bíblia, refletindo. Eu não sei ler, professor Fábio. Escuta pregações, escuta, tem aplicativos hoje em dia, celular, que lê a Bíblia para você. Nós temos que estar em união, em conexão com Deus. Precisamos congregar com Deus. Em Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha preparado para o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pessoas como eu, como muitos pastores, pastoras, missionárias, missionários, evangelistas, pessoas que congregam e leem a palavra de Deus, temos que ser imitadores de Esdras, levar cada vez mais ao povo as leis e estatutos e os juízos que a Bíblia nos ensina. Temos que ensinar. Meu canal é um canal para que você, amado irmão e irmã, possa refletir sobre a Bíblia, estudar sobre a Bíblia. Eu estou levando o que eu tenho, o que eu recebi de graça para vocês. Valorizem esse ensino. Salmos 1, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Nós, amados irmãos, temos que meditar, temos que ler a palavra de Deus. Procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, como diz em 2 Timóteo 2:15. Toda a Escritura é divinamente inspirada, meus irmãos, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, como em 2 Timóteo 3:16 diz. Nós temos que refletir a palavra de Deus, nós temos que levar essa palavra ao próximo. E qual é a única forma? É congregando, é levando para o próximo. Onde 2 ou mais estiverem juntos, lá estará Cristo, se verdadeiramente esses 2 falarem sobre Deus. Nós temos que também ter consciência, amados irmãos e irmãs, que há uma unidade espiritual, família e igreja. A família é o nosso seio familiar, mas a igreja também faz parte da nossa família. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só as Escrituras testificam sobre Jesus Cristo. Só a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Mas nós, às vezes, nos deixamos, amados irmãos e irmãs, ser enredado por ensinamentos de homens. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas tem uma religião aí que traz um segundo livro, e esse segundo livro ele não testifica sobre Jesus Cristo, mesmo que a igreja tenha o nome Jesus Cristo em sua placa. Não, meus irmãos, quem testifica Jesus Cristo é a palavra, não é dogmas e doutrinas de homens. Em Gálatas 6,10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Os domésticos é o da nossa família, é a nossa casa e a nossa igreja.
Efésios 5,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós temos que congregar. Nós saímos do mundo, deixamos de ser estrangeiros na casa de Deus, deixamos de ser forasteiros na casa de Deus. Hoje somos concidadãos, perdão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Precisamos congregar. Em 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. É na congregação, é na igreja. Nós temos que fazer parte de uma igreja. Nós precisamos congregar com irmãos de um mesmo ministério. Nós temos que trabalhar isso. Temos que considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós estamos vendo que aquele dia, aquele grande dia, está se aproximando, como dizem em Hebreus 10, 24 e 25. Nós temos que começar a estimular o amor e as boas obras uns para com os outros. E como é que se faz isso se não congregando? Nós não podemos nos apartar, como é costume de alguns. Existe hoje um movimento chamado movimento desengrejado. Isso é doutrina de demônios. Eu, Fábio, já fiz parte disso. E fui perecendo. Mas quando eu me voltei para Jesus Cristo novamente, porque eu voltei a congregar em uma comunidade, em uma igreja, aí eu vi o erro que eu estava cometendo. Eu fui o filho pródigo. Mas há muitos outros filhos pródigos no mundo. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Tiago 1, 22 ao 24. Não é só frequentar, não é só estar lá ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que praticá-la, nós temos que lê-la, nós temos que nos apoderar da palavra de Deus, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Não é deixar os outros falar por nós, nós precisamos falar por nós mesmos. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o próximo, nós precisamos unir e fazer nossa família crescer. Nós precisamos congregar com os nossos irmãos. E aqui eu deixo, meus amados irmãos, no final dessa aula, uma solicitação que diz assim: após todos os ensinamentos aqui apresentados, como podemos aplicar todos os conhecimentos, praticando os conceitos bíblicos abaixo? Eu peço que você gere um vídeo de 1 a 2 minutos, linkando o que foi ensinado e os 5 textos abaixo. Salmos 119, 105, Salmo 133, do 1 ao 3, Mateus 18, verso 20, Atos 2, verso 42 e Apocalipse 1, 3. Era isso, meus irmãos. Nosso momento teológico foi dado. Próximo sábado teremos mais uma aula e nós esperamos vocês no nosso momento teológico. Obrigado, irmãos e irmãs.